Spotify da Galinha Pintadinha, eu cantando com a Galinha Pintadinha. Já aí foi comercialmente falando, né? A homenagem se transformou. Então, toda homenagem é muito legal por isso. Porque, a princípio, é uma homenagem. A gente não pode levar em consideração de que tudo tem que ter grana, né? Claro. E se estão te homenageando é porque gostam de você. Então, você se oferece para fazer alguma coisa e acaba rendendo coisas muito boas, graças a Deus. Maneiro. Pode crer. Eu imagino que o Sidney Magal está incrustado na memória de milhões de brasileiros, porque eu lembro da época que eu assistia TV que, mano, todos os programas você ia e falava, e você era, tipo, era um negócio, você era um galãzão máximo, você era, tipo, todo mundo queria o Sidney Magal, né? Não, e as crianças, tem uma coisa muito legal, eu acho que a longevidade da minha carreira se deve muito a isso. As crianças que na época, lá no início, já são 40 e poucos anos, né? Só de Sandra Rosa Madalena foi em 1977, 78, imagina, tem muito tempo. Então, as crianças me imitavam muito, pelo tipo físico, pela própria indumentária e tal. E essas crianças são os formadores de opinião de hoje, são os homens de hoje, donos de empresa. Sim. Então, tem sempre uma lembrança ali guardada de algum momento meu, porque era uma figura que chamava muita atenção, muito né? Forte, era, inclusive, uma bichona que tinha aparecido pela primeira vez, porque o pessoal dizia, olha, é uma bichona, ele tá louco. Porque na época não tinha, era Roberto, Vanderlei, Gerry, enfim, José Augusto, todos eles eram muito comportadinhos. Aí, quando apareceu um Sidney Magal muito rebolativo e tal, dando uma diamante latino, eu saí até como bichona, tipo, é uma bichona. Então, isso aí foi ótimo, porque marcou na cabeça de todo mundo. Por que você... Como que você chegou a criar essa sua personalidade, assim, por que cigano? Isso aí é uma série de coisas que eu digo que só Deus mesmo explica, porque se me favoreceram tanto é porque era para mim, né? Eu tive, no começo da minha carreira, eu cantei muito na noite. Eu fui cantor de boates, churrascarias, enfim, isso com 16 anos de idade, 17 anos de idade, até os 20 anos de idade. Teu nome já era Sidney Magal? Não. Eu já tive alguns outros nomes. Tá. Gravei um CD na CBS, que nem existe mais a CBS, com o nome de Sidney Rossi. Aí você vai perguntar por quê? Primeiro que era um laboratório famoso de medicamentos, que não tinha muito sentido botar o meu nome, Sidney Ross. Mas o produtor era o Rossini Pinto, que era um cara que me levou para a gravadora e queria o nome dele ali para ele... Sabe, umas coisas daquela época. E aí gravei um CD como Sidney Ross. Aí depois fiquei como Sidney só. Também não funcionava muito legal. Quando eu viajei com 20 e poucos anos de idade para a Europa, eu fiquei quase 2 anos na Europa, cantando mesmo, fazendo shows, sem ser conhecido de ninguém, tampouco dos brasileiros. Eu comecei a me apresentar em vários locais e o meu nome é Sidney de Magalhães. E o Magalhães, na Itália, não é pronunciado, o LH não existe, então era Magalhães. Magalhães, não existe nada pior do que isso. Um empresário italiano pegou e disse, olha, bicho, corta o Magalhães no meio, deixa Magal e fica Sidney Magal. Eu acho que é uma coisa que vai ser pronunciada até na Indonésia, no Japão, em qualquer lugar. Então a ideia foi desse cara. Agora, quanto ao meu estilo, quanto a tudo isso, foi nascendo no palco. Eu podia soltar literalmente a franga em cima do palco, então comecei a botar roupas coloridas, brinco, cabelo encaracolado, cantar. Eu usava uns saltos de sapato, você vai dizer pra quê, né? Que eu já tenho 1,90 m. Eu usava 9 centímetros de salto, eu ficava com 2 metros no palco e com roupas coloridas e tal. Eu chamei muito atenção lá fora por causa disso, sem fazer nenhum sucesso. E acabei voltando para o Brasil com essa performance. Comecei a cantar de novo em churrascarias, em boates, e aí nesse momento eu fui descoberto, aí já era 1973, 74, por aí, e o meu primeiro disco foi em 76. Se Te Agarro com Outro Te Mato, a música odiada pela Lei Maria da Penha. Mas eu nem canto mais nos shows, bicho. Fizeram uma comigo que foi muito triste mesmo, eu fiquei muito chateado. Colocaram na internet uma pessoa que tinha sido assassinada, uma mulher, por um homem, e ela tava, o cadáver dela estava lá no local e tal, e aí colocaram uma montagem, obviamente, colocaram uma fitinha com o nome da minha música, Se Te Agarro com Outro Te Mato, e prenderam no pé dela e disseram, Sidney Magal, muito obrigado pelo conselho.
Caralho. Bicho, isso foi uma ducha pra mim, tipo, maldade pura, Maldade né? pura. Maldade pura. Porque era uma coisa de força de expressão. Se te agarro com outro, eu te mato, te mando umas flores. Enfim, era uma coisa da época, né? É um sentimento. Aí né? eu parei de cantar, mas faço questão em todo show, quando eu falo, todo mundo canta, canta. Eu digo, não vou cantar não, que eu não tô a fim de ganhar um Processo. pepino pra cima de mim aqui. É foda. A gente tá vivendo um mundo meio chato nesse sentido. Muito mas- chato. pra Nesse caralho. sentido é muito chato. Sim, sim. E só vocês mesmo, pessoas inteligentes e jovens, não é porque eu estou na presença de vocês, é que podem dar um pouquinho de basta nisso, porque isso está provocando muito atrito entre as pessoas, sem necessidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que minha mulher deve estar... Na hora que ela ouvir, ela vai querer me matar. Mas, por exemplo, um shopping lá de Salvador colocou todos os Papai Noel em todas as lojas, todos os lugares, negros. Porque a Bahia, sem dúvida, é o estado, acredito, com mais negros no Brasil. Né? Tem uma história maravilhosa, eu tenho o maior respeito por qualquer ser humano, independente de cor, religião, qualquer coisa. E aí, minha netinha foi ver o Papai Noel passeando no carro da Coca-Cola. E era aquele Papai Noel gordo, de barba, branco, papapá, papapá. E aí ela fez o comentário, ela disse, o Papai Noel tem só 2 anos, Papai Noel... Aí a menininha do lado que estava maior disse assim, mas ele é branco, os do shopping são pretos. Aí eu peguei e disse, gente, para que criar esse tipo de questionamento ou de ter embate entre as pessoas? Que vai chegar uma hora que vai dizer, mas o teu é preto, o meu é branco, azar o seu, problema seu. Não, o Papai Noel foi criado lá na Escandinávia, sei lá onde. nem é uma entendeu? da Onde só cultura brasileira, onde só tinha uma população branca e, obviamente, em cima daquilo se criou a imagem dele. E eu acho que essas coisas são muito perigosas hoje. Eu não gosto de falar nesse assunto porque fica parecendo que é racismo, ou é homofobia, ou é isso ou aquilo. Mas o exagero é porque nem sempre são as pessoas inteligentes que podem falar sobre isso ou ouvir isso. Sim. Então fica problemático. Você falou muito bem, está muito chato. Muito chato. Tá criando um ambiente que as pessoas não querem mais falar o que pensam, não querem mais cantar as músicas antigas por causa de uma patrulha. Não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver, porque você pega as atuais, por exemplo, e eu ouço de vez em quando, ou quase sempre, você pega alguns que falam como Rita, como é que é? Aquela música da Rita famosa. Rita, sua desgraçada, volta pra mim que eu te perdoo a facada. Hein? Eu digo, e ficaram chateados com se te agarro com outro te mato. Aí você vê uma incoerência, é como se todo mundo estivesse torcendo pelo seu próprio time. E aí eu aprendi com os meus avós uma coisa que eu acho que muita gente não aprendeu, que é não discutir política, não discutir futebol e não discutir religião. E nessas 3 coisas que hoje em dia se discute muito inflamadamente, acontecem assassinatos e brigas e atritos horrorosos. No futebol, a gente vê torcidas contra torcidas. Em religião, a gente vê muita... massacres aí no mundo todo, né? E no mundo todo, Sim. por causa de religião. E o outro que eu falei, religião... Política. Hein? Política. Que a gente também vê todo mundo se matando pelo poder aí, à torta e à direita. E se matando pelo político, tá ligado? Pelo político, Sendo exatamente. massa de Então malandro. isso é muito... Para quem vive num mundo como nós artistas vivemos, que é um pouco utópico, muito fantasioso, a gente quer ver todo mundo... Eu quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, eu quero isso das pessoas. Você fica muito triste quando os assuntos se distorcem dessa maneira. Sim, com certeza. Sobre Sandra Rosa Madalena, você deve ter respondido isso 1 milhão de vezes, mas tu escreveu pra namoradinha, cara. Eu já escutei uma história que eram 3 pessoas diferentes. Sandra, a Rosa e a Madalena. E aí teve uma moça que falou, não, eu que sou a Sandra. Aqui, ó, pô, namorei o Magal em tal época, não sei o quê, eu sou a Sandra do Sandra Rosa Madalena. Teve um comercial que eu fiz de uma cerveja, que não vamos ficar fazendo propaganda aqui agora, já passou o tempo do meu contrato, né? Mas onde aparecem 3 ciganas num bar sentados comigo, e aí o garçom chega e diz, olha, Sandra, Rosa e Madalena, 3 ciganas. Aí ele fala, eu pensei que era uma só. E aí fica olhando com cara de otário e tal, e vai embora levando a cerveja e tal. Até isso fizeram, foi recente, tem 2, 3 anos, não sei. Mas, na verdade, o que foi Sandra Rosa Madalena? Meu empresário e produtor dos meus discos, Roberto Live, já falecido, era um argentino. Ele viu que as minhas características eram muito